Boa noite. Você confere agora os assuntos que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Idoso é preso por suspeita de abusar sexualmente de 3 netos por 7 anos seguidos. Polícia consegue prender um motorista que é suspeito de dirigir embriagado, fazer conversão em local proibido e de matar um bebê no acidente. Maternidade que está pronta há 10 anos e continua de portas fechadas em Belo Horizonte é alvo de protestos. No futebol, o Cruzeiro comemora grande vitória sobre o Atlético e está em vantagem no mata-mata. E neste frio todo, gente, que tem feito em várias partes de Minas, a solidariedade aos necessitados chama a nossa atenção. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. De 75 anos, foi preso hoje por suspeita de abusar sexualmente de 3 netos. Isso teria acontecido durante pelo menos 7 anos seguidos. Segundo as investigações da Polícia Civil, eles começaram a ser molestados aos 4 anos de idade e contaram à polícia que a avó presenciava os crimes. A prisão preventiva aconteceu após a mãe procurar a polícia e denunciar o sogro de 75 anos por abusar dos 3 filhos dela, todos netos do suspeito. A mãe ela foi extremamente importante nessa situação porque ela percebeu que tinha alguma coisa errada com os filhos e que os filhos estavam numa situação de depressão e com alteração realmente de comportamento e buscou ajuda. Celulares, material fotográfico e ainda CDs e pendrive foram apreendidos na casa do suspeito na região noroeste de Belo Horizonte. O idoso informou que trabalhou por 40 anos como fotógrafo em escolas infantis. Esse material pode trazer novas provas. A família mora em Contagem, o pai, a mãe e os 3 filhos. Um casal de gêmeos de 11 anos e uma menina de 13 anos de idade. As crianças sempre iam para a casa dos avós quando os pais estavam no trabalho. Os relatos são de que os abusos começaram quando tinham apenas 4 anos de idade. Elas não tinham noção de que aquilo era um crime, porque era praticado pelo avô e, segundo elas, era presenciado pela avó. Então, elas não tinham discernimento suficiente para diferenciar aquilo de um ato sexual ou uma prática de carinho. Segundo elas, o avô ameaçava, falando que a mãe tinha uma doença terminal e que, se elas contassem para a mãe o que estava acontecendo, a mãe podia morrer daquela doença terminal, o pai podia se suicidar e ele ia colocá-las num orfanato, cada uma em um local. O avô não negou abusar das netas e os pais estão revoltados. Ele confirmou os atos que ele praticava com as 2 meninas. Ele acredita que ele possa ter sido tomado por uma presença maligna e alegou que elas, de certa forma, o teriam provocado pela postura delas, pela forma que elas se portavam. Esse espaço especial para escuta qualificada ajudou a fundamentar a prisão. É um ambiente claro, colorido, que traga a criança para um ambiente que ela se sinta mais à vontade, para que se evite uma revitimização, com o trabalho de um técnico, psicólogo qualificado para extrair dessa vítima, uma criança ou um adolescente, as informações e, ao mesmo tempo, auxiliar na recuperação dessa criança. Ela reforça o trabalho constante da polícia contra a pedofilia na data em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 29 anos. A Polícia Civil está empenhada em tentar, de fato, proteger os direitos da criança e adolescente, que é o que o ECA preconiza, né? Então, com essa data aí, comemorando esses 29 anos na data de amanhã, essa prisão tem grande relevância. O avô suspeito pelos abusos vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. A pena varia de 8 a 15 anos de prisão e pode aumentar pela relação de parentesco. A avó, que tem 75 anos, está sendo investigada e continua em liberdade. A Polícia Civil apresentou hoje o homem suspeito de provocar o acidente que matou um bebê em maio deste ano em Sabará, na região metropolitana. Os investigadores dizem que ele bebeu antes de dirigir, que fez conversão em local proibido e que fugiu do local sem prestar socorro.
Aricrenes Paula de Deus, de 31 anos, é acusado de dirigir embriagado e provocar um grave acidente de trânsito, levando em seu carro 5 familiares, entre eles um bebê de 5 meses que morreu no local. Ele estava nessa festa desde o dia anterior, ele pegou a condução do veículo, os pais da criança e outras pessoas também entraram nesse carro e foram comprar bebidas alcoólicas em Santa Luzia e também em Belo Horizonte. Quando eles estavam regressando na BR-381, numa pista com faixa contínua e num local totalmente proibido de fazer conversão, ele fez a conversão nesse local, ainda que com total condição de excelente visibilidade, e aconteceu o acidente. Outro carro veio no sentido oposto e colidiu com ele. O suspeito foi confuso no momento em que deu sua versão à imprensa e negou que havia consumido bebida alcoólica. Não digeri bebida nenhuma e eu entrei no apartamento para pegar o pneu. E não tinha nada na minha frente, não vinha carro nenhum na minha frente, portanto que foi numa reta. Ele chorou quando se lembrou que provocou o acidente que matou um bebê de 5 meses, que era a sobrinha dele. Desesperador. Eu saí fora de mim mesmo. Quando eu vi minha sobrinha, minha cunhada também, para mim, ela tinha falecido. Todo mundo querendo me xingando, querendo bater em mim. Ele tenta explicar a tragédia que ele cometeu como uma fatalidade. Com medo de que o agredissem, populares o agredissem lá na pista, ele se embrenhou para o meio do mato e só fez contato com a família no dia posterior ao fato. Segundo a polícia, além de estar bebendo há mais de 24 horas antes do acidente, Aricrenes não possui carteira de habilitação. O suspeito já tem passagens por furto, ameaça e embriaguez ao volante. A polícia chegou até ele depois de ver a placa do carro em reportagens veiculadas na época do fato. Aricrenes estava escondido em um sítio da família em Ravenna, na região metropolitana. Os parentes falam que sabiam que ele era inabilitado. Então, a gente ainda vai estar apurando a responsabilidade dos pais, que são garantidores. Se condenado, ele deve pegar de 15 a 25 anos de prisão. Moradores de Contagem, cidade da Grande BH, estão sendo treinados por agentes de saúde para saber evitar a febre maculosa. Ficar de olho no carrapato estrela, gente, é o primeiro alerta. A doença já matou 4 pessoas na cidade neste ano. As áreas com ocorrência de febre maculosa continuam sendo monitoradas em Contagem. O município da região metropolitana capacitou agentes de saúde para falar aos moradores da região do bairro Nacional sobre prevenção, sintomas e tratamento da doença. A população precisa fazer a sua parte. Para ela fazer a sua parte, ela tem que ter informação, para que ela faça o combate e o controle e consiga evitar novos óbitos aqui na região. Rafael abriu o portão e ouviu bem as orientações dadas pela profissional. Ele, que tem um cachorro em casa, sabe da importância de ficar atento ao carrapato. Não adianta ficar jogando lixo nos lotes aí, tudo sujando, não fazendo a prevenção e depois cobrando, da prefeitura que seja feita providências, Nesse primeiro momento, a prefeitura treinou cerca de 100 agentes que trabalham aqui na regional. Eles vão percorrer os mais de 35 mil domicílios levando informações. Mas a partir da próxima semana, profissionais das outras 7 regionais de Contagem também receberão o mesmo treinamento. O conhecimento está na ponta da língua. Isabel, que antes tinha algumas dúvidas, hoje sabe explicar cada detalhe sobre a febre maculosa. Eu aprendi muitas coisas que eu não sabia a respeito do combate ao carrapato, como que ele sobrevive, a diferença entre o carrapato do cão, o carrapato que é o carrapato estrela também, ele é bem diferente, O setor de zoonoses também trabalha com as crianças da região. O grupo de teatro da Secretaria de Saúde vai até as escolas para orientar os pequenos de uma forma bastante chamativa. Os números de casos de febre maculosa notificados no município subiu de 78 para 102. 6 deles foram confirmados até o momento, com 4 mortes. Quem mora na região está preocupado e disposto a ajudar no combate. O pessoal que teve esse problema lá, que morreu nessa família, é até conhecido da gente, Ficou muito triste com isso aí. Agora que já sabe algumas informações, na hora de conversar com quem não sabe, já dá para orientar a pessoa para frente, Vai ajudar? Eu vou ajudar, se Deus quiser. E continuamos a falar sobre saúde para te contar que a maternidade Leonina Leonor, que fica na região de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte,
Está pronta há 10 anos, mas ainda não realizou nenhum parto. A inauguração foi prometida há mais de um ano pelo prefeito da capital. Conselheiros de saúde e ativistas foram hoje ao hospital para pressionar a prefeitura. #NasceLeonina. Os dizeres foram destacados pelo movimento feminino no início da visita técnica. Há 10 anos, a inauguração da maternidade Leonina Leonor em Venda Nova é aguardada. A Prefeitura de Belo Horizonte não tem previsão de abertura. Representantes da saúde lutam por direitos. O prefeito Calil se comprometeu a abrir a maternidade em julho do ano passado, mas a secretaria agora disse que não vai abrir mais, argumentando questões de custo e de prioridades. E essa maternidade é uma contrapartida pelo fechamento da antiga maternidade Dom Bosco. Segundo informações do movimento Nasce Leonina, 70% das gestantes aqui da regional de Venda Nova precisam ir para outras regionais da Grande BH para dar à luz. Esse espaço tem capacidade de 32 leitos e poderia receber até 350 parturientes, mulheres que estão em trabalho de parto ou acabaram de ter o bebê. A maternidade já recebeu 5 milhões de reais e teria potencial para ser referência em partos humanizados. Mas quem anda pelos andares encontra somente abandono. É uma maternidade completa, em toda a sua concepção e toda a estrutura baseada naquilo que é o mais recomendado internacionalmente, e nós queremos que as mulheres de Belo Horizonte tenham acesso a esse espaço que está parado há 10 anos. O descaso e a falta de assistência também levam ao vandalismo. A Band esteve em setembro do ano passado na maternidade e relatou a situação. Em 2017, após recomendação do Ministério Público de Minas Gerais, o prefeito Alexandre Calil afirmou que a maternidade seria inaugurada no primeiro semestre deste ano, o que não aconteceu. O local virou até alvo de criminosos recentemente. Se antes o prédio só precisava de alguns equipamentos e pequenos reparos na tubulação, hoje a situação é mais complicada, já que até vasos sanitários foram roubados. O movimento feminino Nasce Leonina promete que continuará planejando atos para levar o parto humanizado às mamães que precisam. Belo Horizonte vai avançar 30 anos. É o desejo das famílias de respeito, de tratamento digno, de ambiência adequada. Nós não podemos reservar espaços, hotelaria maravilhosa só para quem pode pagar. Isso aqui é do SUS, isso aqui é o bom parto para todas. Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte disse que estudos identificaram a necessidade de mais 5 milhões de reais de investimentos para concluir a obra e que o custo anual de manutenção da maternidade Leonina Leonor vai passar de 30 milhões de reais. Segundo a Prefeitura, não existe demanda para instalar mais uma maternidade na capital e que seria mais adequado implantar uma unidade especializada de atenção à mulher, já que a maternidade municipal Sofia Feldman está com baixa demanda. Uma carreta desgovernada tromba em 9 veículos ali na BR-381, bem na saída de Belo Horizonte para São Paulo. O acidente aconteceu no começo da manhã e envolveu 5 carros e 4 motos. 9 pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade, segundo o Corpo de Bombeiros. A carreta ainda bateu na mureta e atravessou a pista. Formou-se ali, um congestionamento de cerca de 10 quilômetros que atrapalhou muito a rotina de quem passou pela cidade de Contagem. O Hospital João 23, em Belo Horizonte, atendeu 19 vítimas de cerol, isso de janeiro a junho deste ano. Só no mês passado foram 13 vítimas. Apesar de ser crime, o uso de linhas cortantes para soltar pipa ainda é muito comum aqui nas ruas da capital. Estava na avenida, a linha já veio, já vi ela já na minha frente, já cortando, não dá tempo de fazer praticamente nada. No que eu tirei o capacete, já esguichou o sangue. Esguichava muito sangue. Depois de achar que iria morrer, tomar 14 pontos no pescoço e ficar 6 dias internado, Ivan ainda anda de moto, mas com proteção, inclusive de uma pescoceira. Usa um protetor que nele tem uns cabos de aço. Você coloca aqui no pescoço, já fica mais protegido, entendeu?
Uso a moto ainda, só que com mais cuidado. Esta motociclista estimula o uso das anteninhas que evitam que as linhas das pipas entrem em contato com o condutor, apesar de sua instalação não ser obrigatória no Brasil. Época de férias, tem muita garotada aí soltando papagaio, usa cerol, né? Hoje em dia tem até uma linha mais perigosa aí, que é a chilena, então é para proteção mesmo do motoqueiro. Essa antena vai impedir, né, que essa linha tenha contato com o motociclista, principalmente com o pescoço do motociclista. Toda a proteção ela é bem-vinda, então assim, já existem alguns, né, equipamentos de proteção para o pescoço, utilizar uma jaqueta de couro, né, utilizar luvas, o capacete, tudo isso protege, né, o motociclista dessa linha. Em Minas Gerais, uma lei de 2002 proíbe, criminaliza e prevê multas para quem faz uso desse tipo de linha. Em 2018, 31 pessoas foram atendidas no Hospital João 23, aqui em Belo Horizonte, vítimas de cerol ou linha chilena. Até junho deste ano, já são 19 pessoas. O que mais impressiona é que pessoas que acompanharam o sofrimento de Ivan ainda soltam pipas com linhas cortantes. No momento que aconteceu comigo, todos se comoveram, ficaram bem assim assustados, né? Até falaram que ia largar, mas hoje está lá de novo. É perigoso sim, muito, muito perigoso, cara. Quando a gente não aprende com os erros, a gente erra de novo, né? Então que sirva de exemplo o que aconteceu aí com o nosso personagem. E agora o destaque do próximo bloco. O Cruzeiro faz 3 gols em cima do Atlético e garante uma super vantagem para o último jogo do mata-mata, que vai garantir uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Estamos de volta e o assunto é futebol. O Cruzeiro conseguiu uma boa vantagem para o clássico decisivo da próxima quarta-feira no Independência. Com a vitória por 3-0 sobre o Atlético na noite passada, o time celeste pode perder por até 2 gols de diferença no jogo de volta, que ainda se classifica para a semifinal da Copa do Brasil. O Atlético começou o jogo para cima do Cruzeiro. Luan arriscou de longe, mas quando Pedro Rocha deu troco, foi com este corte seco e um chutaço no ângulo. 1-0 Cruzeiro. E aos 26 o Galo foi todo pro ataque e Hever vacilou no meio-campo. Pedro Rocha ganhou de Zé Wellison, fez o que quis dentro da área e deu o gol de presente para Thiago Neves. 2-0. E tinha mais para a segunda etapa. Elias perdeu a bola, que sobrou para Robinho tentar uma, 2 vezes para balançar as redes de novo. Festa da Raposa no Mineirão, 3-0. Quando o Atlético encontrou espaço, Elias chegou um segundo atrasado. O jogo seguiu e o time alvinegro tentou de longe, com Giovânio, que entrou no lugar de Casares, e com este chute de Otero. Sem contar que a cada escanteio cobrado pelo venezuelano, Fábio tinha que trabalhar. Mas ficou nisso, vitória maiúscula do time celeste para cima do Atlético, 3-0. A gente tinha até um jogo bastante controlado, estava até encaixado. Quando a gente tomou o primeiro gol, acho que faltou um pouquinho mais de agressividade do meio de campo para frente. Tanto é que a gente procurou corrigir no intervalo. E no segundo tempo procurar ser um pouco mais agudo, né? Voltamos a vencer e voltamos a vencer em um jogo, né? Grande, um clássico, um momento importantíssimo para o clube e para a gente como time. Depois de 9 jogos sem vencer, o Cruzeiro fez as pazes com a vitória e em grande estilo. O placar foi grande, principalmente porque foi diante do maior rival. Mas para o jogo da volta, na próxima quarta-feira, Mano Menezes prega respeito. O futebol te ensina a entender que você não pode sentar em cima de uma vantagem num jogo grande contra um adversário grande como é o Atlético. Se nós fizermos o jogo nos moldes que nós fizemos aqui, temos grandes chances de passar para a semifinal. O caldeirão vai estar cheio, a gente vai sair atrás do placar e vai ter que correr muito para reverter isso. Vai ser muito difícil, mas tiver a possibilidade de reverter, vai ser muito mais gostoso e vai dar muita força para a gente lutar por esse título.
Caminhão carregado com 375 mil maços de cigarro foi apreendido na BR-251, na cidade de Montes Claros, na região norte de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o contrabando foi descoberto quando o veículo foi parado para fiscalização. As embalagens estavam escondidas atrás de caixas de ovos. O motorista contou que pegou a carga em São Paulo para entregar em Fortaleza, mas que não sabia que havia cigarros lá. Ele foi levado para a Polícia Federal. E depois do intervalo, doações e trabalho voluntário ajudam moradores de rua da capital a aliviar o frio intenso. Você gosta do Clube da Esquina, o movimento que marcou a história da música brasileira na década de 1970? Então eu tenho um convite imperdível para você. Amanhã o programa DNA com Paulo Navarro receberá Toninho Horta. Aos 70 anos, o compositor, instrumentista, cantor, arranjador e produtor musical tem muita história boa para contar. Nascido em família de músicos, ele começou a aprender violão aos 9 anos de idade e aos 13 compôs a primeira música que virou sucesso. Com 50 anos de carreira, vários álbuns, composições, reconhecimento internacional, prêmios e homenagens, a conversa com Toninho Horta, olha, promete render. O DNA é amanhã, às 10:50 da noite. O frio dos últimos dias em Belo Horizonte é ainda mais rigoroso com os moradores de rua. Mas a solidariedade pode mudar esse cenário. Na capital, alguns grupos já se organizam para ajudar quem precisa. Mas doações, gente, precisam ser feitas porque, o estoque de produtos para doar está baixo. Camila mora em um abrigo e veio em busca de roupas para ela e os amigos se aquecerem no frio. Muito bacana. E teria que ter mais pessoas para ajudar. Quanto mais ajuda, melhor. Há 19 anos nas ruas, este homem também veio em busca de um agasalho. Eu acredito que eu esteja bem vestido, com roupas de doação. O frio em Belo Horizonte está tenso, então tá vindo sim amigos sim, que estão doando. Ajuda esse povo que está na rua. As doações fazem parte de um projeto da Arquidiocese de Belo Horizonte, que faz um apelo. Quem tem frio, tem pressa para se aquecer. Chega muita coisa que não tem condição de uso. Ou está muito sujo, ou está rasgado. Então a gente pede o seguinte, para quem for doar, que doe uma coisa que tenha condição de uso imediato. Nós fazemos uma triagem dessa doação e repassamos imediatamente, para os nossos usuários. Aqui neste abrigo da Prefeitura de Belo Horizonte, as pessoas são acolhidas e têm a oportunidade e o estímulo para se reerguerem. Wilson, que veio de Salvador em busca de oportunidades de trabalho em Belo Horizonte, não está tão acostumado com o frio, mas encontrou aqui mais do que calor humano. Esses lugares são essenciais, são de suma importância, porque é um abrigo, é como você estivesse abraçando aquela pessoa. É muito importante e é importante mesmo para que não só eu, mas como todas as pessoas do mundo pudessem praticar esse ato. Esse acolhimento é fruto de um trabalho realizado ao longo de todas as estações do ano. A gente já trabalha um pouco antecipando essas mudanças climáticas, época de chuva, de frio. Mais do que isso, a gente trabalha para produzir autonomia, garantir o direito à convivência familiar e comunitária e que as pessoas possam superar a situação de rua e construir um projeto de vida com alegria e independência. A gente podia citar o exemplo de Jesus, Quando a gente fala, quando a gente faz para essas pessoas, é como se nós estivéssemos fazendo para Ele. E aí vamos ter a nossa recompensa. E para a gente encerrar, um último destaque. 50 engradados de cerveja falsificada foram apreendidos nessa quinta-feira aqui na capital. O material estava no bairro Nazaré, que fica na região Nordeste. Agentes da Polícia Civil também apreenderam documentos, rótulos, tampas e equipamentos que eram usados no processo de adulteração. O suspeito do crime já foi identificado e poderá responder por crime contra as relações de consumo. Você quer rever o conteúdo do nosso jornal? Acesse lá YouTube ou Facebook no perfil TV Band Minas. Ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção ao longo da semana. Segunda-feira estaremos de volta. Até lá e boa noite.